Amém, Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos permitiu estarmos na casa dele para o adorarmos e bendizermos o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja, mesmo sentado, vamos fazer uma breve oração. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Jesus, aqui está a tua igreja nesta noite. Senhor, nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor, para sentirmos a tua presença neste lugar, para o adorarmos e bendizermos o teu nome, ó Pai. Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor, e fala conosco neste lugar. Senhor, põe por terra todas as barreiras, meu Deus, todo impedimento nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos em um culto de intercessão. Aleluia, como todos nós sabemos, os obreiros, a palavra hoje é curta e eu quero ser obediente, porque nós temos aqui alguns períodos de oração. Você vai vir até a frente, vai lançar diante da presença do Senhor o seu clamor. Aquilo, eu não sei qual é a sua situação nesta noite, o que você precisa, mas eu quero te dizer que Deus está neste lugar. Aleluia, Ele vai nos responder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que deixem assim para mim mesmo, não mexe aqui no som não, deixa o retorno assim, que está ótimo, tá bem? É que deu um piquezinho aqui. Amém? Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias e Salmo 91. Bem conhecido, meu Deus do céu, eu acho que é bem conhecido, Salmo 91. Aquele que o povo abre a Bíblia e deixa ela empoeirada lá do lado da mesinha de cabeceira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler, eu vou me deter só nos primeiros versículos, irmão, um salmo grande, mas o nosso tempo hoje ele é curto. Então, eu vou só me deter nestes primeiros versículos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E o Senhor, aleluia, vai falar conosco. Aleluia. Eu separei um tema, aleluia. Eu gosto de dar tema para as minhas pregações, louvado seja Deus, que eu penso que a gente consegue perceber quando alguém fala, olha, nós vamos falar nesse assunto. Eu acho que as pessoas conseguem perceber. Louvado seja Deus. Habitar a sombra do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. O que é habitar? Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Louvado seja o nome do Senhor. Vou me deter nestes versículos aqui. Aleluia. A palavra de Deus, ela é rica. Aleluia. Quando nós começamos a estudar um versículo, é impressionante as riquezas que a gente vai descobrindo. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, quando eu abria ali, o meu telemóvel, ali no intervalo do meu trabalho, e eu senti a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque é grandioso você ver, aleluia, o cuidado de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Habitar, aleluia, louvado seja Deus. O que será que significa habitar? Vou dar um minuto para os irmãos pensarem. Nós, quando estamos aqui em Portugal, é importante que nós temos o título de residência, Alguns já têm agora o cartão de cidadão, Já é português, Nem que seja nos documentos, Mas já é português. Mas nós recebemos um título de residência, nós comprovamos, que eu moro nesse país, eu pago os impostos, eu trabalho, eu tenho uma vida neste lugar. Louvado seja Deus. Mas nessa noite, aleluia, eu quero te convidar, louvado seja o nome do Senhor, a habitar, aleluia, a morar na presença do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero te convidar nessa noite, aleluia, a estar à sombra do Onipotente, louvado seja Deus, debaixo das asas
casas do Senhor, aleluia. Mas irmã, aleluia, eu já tenho habitado na presença de Deus, aleluia. Mas conforme, aleluia, os dias vão passando, aleluia, conforme as lutas vão sendo travadas, conforme as dificuldades vêm batendo a nossa porta, o cansaço espiritual, aleluia, louvado seja Deus, nós vamos esquecendo, aleluia, que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida da sua igreja, um Deus que cuida da sua vida, um Deus que não perdeu a direção da sua história, aleluia, um Deus que está, aleluia, segurando nas suas mãos, um Deus que neste momento, Ele contempla o que eu e você está pensando neste momento. Aleluia, a palavra de Deus está dizendo, aquele que habita, aleluia, quem é aquele? Sou eu e é você, aleluia, que habita, que mora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, aleluia, eu te convido nessa noite, aleluia, a estar no esconderijo do Altíssimo, aleluia, porque se eu e você, aleluia, estivermos no esconderijo do Altíssimo, guardados na presença de Deus, a palavra de Deus diz, aleluia, que nada vai nos atingir, aleluia, se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, ainda que venha, aleluia, qualquer situação, ainda que venha as pandemias, ainda que venha o desemprego, ainda que venha a doença, ainda que venham as provações, você está, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, você está habitando no esconderijo do Altíssimo, e no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, o diabo, ele não pode te tocar sem a aprovação de Deus, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, a sua família, a sua casa, aleluia, está revestido da presença de Deus. Por isso aqui o Salmo vem dizer, aleluia, aquele, aleluia, ou aquela pessoa, aleluia, que habita ou que mora no esconderijo do Altíssimo. Está ou habitar, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, aleluia, não pode ser uma vez ou outra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Habitar significa morar. Aleluia, eu não vou na minha casa. Aleluia, louvado seja Deus, uma vez por semana. Embora eu levante e vá para o meu trabalho todos os dias e venho à noite, mas ali na minha casa, no aconchego da minha família, é onde eu moro, aonde eu tenho a intimidade. Aleluia, dentro do meu lar. Aleluia, Deus, aleluia, está dizendo para a igreja, aleluia, venham habitar, venham morar na minha presença, venham ter intimidade comigo, venham me buscar, louvado seja Deus, venham se fazer presente debaixo das minhas asas. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós sabemos que o calor, o verão aqui em Portugal, aleluia, a gente sente saudade dele, não é? A gente fica lá torcendo para que chegue o verão, aleluia, mas quando ele chega, a gente chega em casa tão suado, tão cansado, a gente entra dentro do carro, o carro está aquele bafo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o calor é causticante, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aqui o salmista, aleluia, nós não sabemos, aleluia, se foi Moisés, se foi Davi, aleluia, que escreveu este salmo, louvado seja Deus, mas ele estava querendo dizer, louvado seja o nome de Deus, aleluia, aleluia, a sombra do Onipotente descansará, aleluia, imagine nessa noite, você caminhando, aleluia, em um deserto, aleluia, louvado seja Deus, o sol, aleluia, tão fadigante, aleluia, você descansar debaixo de uma árvore, com aquele vento batendo sobre o seu rosto, é isso que Deus está dizendo para você nessa noite, aleluia, vem, aleluia, para a sombra do Onipotente descansar, você está cansado, aleluia, deixa eu te aliviar, deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu cuidar, aleluia, daquilo que tem, aleluia,
te perseguido. Louvado seja Deus, deixa eu ser o refrigério para a tua alma. Aleluia, os irmãos já passaram, aleluia, por aquelas provações, aleluia, que nós sentimos, aleluia, como se nós estivermos, aleluia, em um deserto, aleluia, de repente, aleluia, você sente como se recebesse um banquete, aleluia, em meio ao deserto. Eu já senti assim. Aleluia, o socorro de Deus, o descanso de Deus, o refrigério de Deus. Receba de Deus nessa noite o refrigério para a tua alma, o descanso para a tua alma. Mas para receber esse refrigério, esse descanso, louvado seja o nome do Senhor, é necessário habitar a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E como eu posso habitar, irmã Severiana? Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós já sabemos, aleluia, buscando a presença de Deus, orando, jejuando, aleluia, estando na casa de Deus. Mas lá na minha casa eu não posso habitar, você pode habitar. Aleluia, nós vemos aqui no nosso versículo anual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando nos diz, aleluia, para nós fecharmos a porta do nosso quarto e falarmos com nosso Deus. Isso significa intimidade com Deus, isso significa, aleluia, habitar na presença de Deus. Aleluia, nessa noite, mais uma vez eu digo para você, Deus te convida a habitar na presença dEle. Deus te convida a receber o refrigério de Deus, a receber o descanso de Deus para a sua alma. Talvez você chegou aqui nessa noite tão cansado, só Deus sabe, louvado seja Deus, preocupado. Aleluia, Deus te dá o refrigério nessa noite. Aleluia, Deus te dá o socorro. Aleluia, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aleluia, Ele é o meu Deus. Aleluia, a igreja do Senhor não pode esquecer, aleluia, que tem um Deus. Aleluia, igreja do Senhor não pode esquecer, aleluia, que tem um Deus. Aleluia, um amigo, um provedor, aleluia, um Deus que está cuidando da sua vida. Aleluia, Ele é o meu Deus. Você pode dizer isso nessa noite? Aleluia. Intimidade, Ele é o meu Deus, aleluia. Intimidade com este Deus. O mundo pode estar caindo sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça, aleluia, mas você pode dizer, Ele é o meu Deus, aleluia. Ele é o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Deus que refrigera, o Deus que entra com socorro, o Deus que age por nossa causa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, eu me lembro, aleluia, ainda criança, aleluia, algumas perturbações, aleluia, que eu passava. E alguém colocou este salmo, aleluia, do lado da minha cama, e eu só dormia, só tinha paz para dormir, aleluia, com este salmo aberto. Aleluia, nós sabemos, aleluia, que não é interessante a Bíblia aberta empoeirada, aleluia, como se fosse um amuleto. Louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas eu quero te dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que quando abriam aquela Bíblia, aleluia, deixavam aqui neste salmo, aleluia, eu desfrutava de uma paz, aleluia, eu conseguia dormir, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus, ela é capaz, aleluia, louvado seja Deus, de falar conosco, aleluia, a palavra de Deus, ela é capaz de mudar, aleluia. Por vezes nós buscamos em pessoas o socorro, por vezes nós buscamos, aleluia, auxílio, aleluia, mas abra a tua Bíblia na tua casa, aleluia, deixa Deus falar com você, fale com Ele, mas deixa Ele falar com você, habite na presença de Deus, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro,
aleluia, e da peste perniciosa. Aleluia, louvado seja Deus. Eu acho que eu já disse isso aqui, aleluia, ainda criança. Na casa da minha avó, a casa da minha avó era uma maravilha. Gostava muito de ir para a casa da avó. Aleluia, tinha os meus tios ainda, né, praticamente todos jovens, agora já são avós. Aleluia, mas eu me lembro deles ainda jovens. E eles faziam armadilhas para poder pegar os passarinhos. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, tadinho, eu ficava torcendo para que eles não caíssem nas armadilhas dos meus tios, né? Porque ali eles faziam farofa com os passarinhos, comiam os passarinhos, não era crime naquela época, não. O povo comia tudo, comia gato, né, irmão Danilo? O povo comia tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fazia uma armadilha, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que era uma coisa que ficava assim, e ele colocava comida lá dentro, e o bichinho entrava lá dentro daquilo, arapuca, e o bichinho ficava preso lá dentro. E eles só ficavam ali observando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, até ser pego. E eu estava pensando nisso, eu falei assim, gente, o diabo é desse jeito. Ele fica ali armando armadilhas contra a nossa vida. E ele fica nos espreitando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, quem tem morada debaixo das asas do Senhor Jesus, aleluia, o diabo pode fazer armadilha, o diabo pode te tentar, aleluia, ele pode levantar de todas as maneiras, aleluia, que o laço será desfeito contra você e tua casa. Lembra ali de Amã, louvado seja o nome de Deus, aleluia, intentando armadilha contra Mardoqueu, aleluia, aleluia, e morreu na sua própria armadilha, aleluia, porque, aleluia, Mardoqueu habitava a sombra do Onipotente. Irmã, você está dizendo que nada de mal vai me acontecer, aleluia, que nada de mal vai vir sobre a minha casa? Não, meu irmão e minha irmã, eu estou dizendo, aleluia, que aquele que habita, aleluia, louvado seja Deus, na presença de Deus, aleluia, pode vir os ventos, pode vir as tempestades, louvado seja Deus, aquela casa que está firmada sobre a rocha, ela não vai se desfazer, aleluia, porque ela crê que o Deus que fecha a porta é o Deus que abre, aleluia, o Deus que permitiu a enfermidade é o Deus que cura, aleluia, o Deus que permitiu, aleluia, o problema é o Deus que tem a solução. Oh, Espírito Santo de Deus, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Passamos por tantas coisas, pandemia, aleluia. Eu lembro ali na sede de Vila Franca, pastor Robson chamava o povo todo na frente, eu olhava, eu falava misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, todo mundo orando, todo mundo clamando, louvado seja Deus, mas foi aquele povo orando, aleluia, foi a igreja de portas abertas, aleluia, pode vir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as pragas, pode vir as pestes, as mortandades, a igreja do Senhor Jesus, ela não se cala, e ela se levanta, porque ela habita, aleluia, a sombra e o esconderijo do Altíssimo, louvado seja Deus. E eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite. Aleluia, eu quero deixar essa palavra, aleluia, ao seu coração nessa noite. Habite na presença de Deus. Aleluia, não permita que nada entre no seu coração que não seja a presença de Deus. Aleluia, faça morada diante de Deus nessa noite. E todos os dias da sua vida, aleluia, louvado seja Deus, que Deus ele vai continuar cuidando da sua casa e cuidando da sua vida, louvado seja Deus. E eu agradeço a minha oportunidade, aleluia, e passo para o nosso pastor, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus.